Agora começou. Boa tarde, muito obrigado pelo tempo de vocês. Nós somos os Patu e fazemos parte do time de precificação da Sigma Seguros. Eu sou o Iago. Boa tarde, eu sou o Alexandre. Boa tarde, gente. Meu nome é Matheus. Boa tarde, meu nome é Christian. Boa tarde de novo, gente. Meu nome é Júlio. E temos o prazer de apresentar a nossa proposta de precificação para vocês hoje. Passando pela nossa agenda do dia, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação inicial com a qual nos deparamos, as nossas dificuldades e os pontos que a gente levou em consideração. Então, o que seria depois a nossa nova metodologia, a nossa nova proposta e as suas condições, passar pelos dados que nos foram dispostos para poder fazer análise, nossas premissas utilizadas e como, a partir dessas informações, a gente pôde escolher uma modelagem que melhor se adequasse. Então, depois falar um pouquinho sobre a precificação adequada a essa nova metodologia, essa nova proposta, e, por fim, a estratégia que nós entendemos que a Sigma Seguro deve tomar para o seu portfólio. Falando sobre a carteira efetivamente, a gente se deparou com a seguinte problemática: encontrar uma solução para as coberturas de apólices de dormitórios universitários que até o momento tem sido feito de maneira uniforme, ou seja, o mesmo prêmio tem sido cobrado para diferentes tipos de estudantes. Isso é um ponto de atenção e uma problemática, como eu falei, porque isso gera seleção adversa, então a gente não tem um reflexo do risco real do grupo. Então, indivíduos de riscos diferentes são submetidos ao mesmo prêmio, que por sua vez gera a antisseleção. Então, indivíduos de risco mais alto se atraem porque o prêmio não está adequado ao seu perfil, e indivíduos de risco menor tentam se afastar, porque, de novo, como não está adequado ao seu perfil, eles acabam pagando um prêmio muito maior do que eles são dispostos. Levando isso em conta, a nossa premissa base para a nossa análise é que a metodologia é que a gente entende que o cálculo deve ser feito de forma individualizada, e isso será a base de um crescimento rentável para a Sigma Seguros. Bom, tendo em mente que o nosso objetivo é ampliar nossa presença no mercado de seguros residenciais para universitários, queremos garantir que isso seja feito de maneira eficiente, inteligente e sustentável no longo prazo. Então, considerando que o nosso produto ele oferece as coberturas de conteúdo, que ele consiste na cobertura de perda, furto ou dano em pertences, roupas, móveis, etc. Também tem a cobertura de despesas adicionais de moradia, que é no caso de um sinistro tornar a residência inabitável, essa pólice ela reembolsa parcial ou totalmente o valor dos gastos. Aí temos também a cobertura de responsabilidade civil, que oferece uma proteção no caso de processo ao segurado ou à seguradora por danos decorrentes de lesões sofridas dentro da residência. E, por fim, temos a cobertura de despesas médicas, a hóspedes, que é complementar à responsabilidade civil e ela cobre despesas médicas de uma pessoa que não seja o segurado, como o próprio nome diz, devido a lesões sofridas dentro da propriedade segurada. E o principal desafio enfrentado foi o pequeno histórico, juntamente com o tamanho pequeno de mercado, que é relativamente nichado. E isso nos leva para como os dados nos ajudaram a lidar com esse desafio. Bom, deixa eu falar melhor agora um pouco sobre o contexto dos dados com o qual a gente se deparou e também sobre alguns apontamentos que a gente julgou necessários para enriquecer o modelo posteriormente, mas também garantir uma eficiência dele a longo prazo. Depois a gente vai ver melhor sobre com alguns exemplos gráficos, mais visual, mas o que é crucial a gente sair daqui sabendo é que os dados têm uma base estatisticamente significativa, ou seja, eram aproximadamente aí 8 mil registros para a gente trabalhar. É uma base extremamente concentrada e assimétrica, com uma presença muito forte de zeros, né? Que é até algo esperado para sinistros, mas que a gente tem, lógico, que tratar corretamente. E uma coisa importante que a gente teve que interpretar, e acho que é relevante trazer aqui para a apresentação, que é a variável classe de subscrição. A gente reparou que o custo médio da classe de subscrição, do sinistro, da classe de subscrição, ele aumenta conforme a classe aumenta também.
o que levou a gente a interpretar como um fator de seleção, já implícito da própria sigma, que a gente achou justo trazer no nosso modelo. A título de enriquecimento, bom, 1 ano apenas de histórico, né? Então essa base ela deve ser cada vez mais preenchida com o passar do tempo, aumentando a significância estatística dela. O modelo ele deve ser validado continuamente, até para capturar esses novos registros que vão chegando e ajustar o modelo. A criação da variável total de sinistros, que é um ponto-chave do nosso modelo também, mas posteriormente pode ser revisitado para uma abertura em frequência e severidade, tratando melhor a interdependência entre as coberturas para melhorar o fornecimento de apólices mais modulares para os clientes. Pode passar, por favor, Júlio. Aí aqui a gente trouxe como exemplo apenas duas, mas duas que a gente julgou ser mais relevante, mais legal de tratar. A classe de subscrição, a gente vê aqui o povoamento de novo, né, em zeros, mas fica claro aquele efeito que eu comentei sobre o valor do sinistro ele ser gradativamente aumentando conforme a classe. Mais um, Júlio, por favor. E uma outra variável que a gente achou legal trazer aqui também é a relação da localidade com o valor do sinistro. De novo, né, a gente vê aqui que é muito concentrada assimétrica, tem muito povoamento de zeros, mas um insight legal que a gente tirou é que a localidade fora do campus ela influi em um valor do sinistro total. Acho que tá no mudo. Ô, Todd, você Tá no mudo, tá Todd. no- Perdão. Então, falar um pouquinho mais sobre as premissas agora. Aqui a gente vai falar um pouco das independências das apólices. Então, a gente utilizou ela como uma premissa. A precificação individualizada, que é o foco do nosso trabalho aqui, para garantir uma separação do perfil de risco de cada cliente mais adequado. A gente utilizou o sinistro não sendo uma função linear. Então, aqui, para modelar bem, a gente teria que utilizar um modelo linear com alguns ajustes. Também utilizou uma variável que tem efeito multiplicativo no prêmio. Aqui a gente está utilizando um pouco um benchmark do mercado, entendendo como é que isso foi feito. Então, isso era uma premissa que teria que ter e também ajuda na parte de transparência do modelo, tentar explicar para o regulador, o cliente, como que seria o cálculo que a gente utilizou. Além disso, temos a distribuição de sinistro, que é basicamente entender que o perfil do cliente está muito atrelado com a variabilidade do risco esperado de cada perfil. Então, é um impacto bem relevante nesse modelo. Pode passar. Então, na modelagem em si, como o modelo que se encaixava melhor seria o GLM, por já atender essas necessidades que tinha de premissas de dados, e ele trabalhava bem com uma distribuição adequada, com valores contínuos e positivos, que é uma característica do sinistro. Então, para identificar qual distribuição seria mais adequada para esse modelo, a gente fez uma bateria de testes com várias distribuições e utilizamos um grupo estratificado da nossa base de validação. Então, separamos entre 70% de teste e 30% de validação, aquela parte de treinamento. E aí, o que encontrasse o menor erro mínimo quadrado, o maior índice de Gini, seria o candidato que teria maior fit dentro dos nossos dados. E o TWID com parâmetro 1.5 foi o campeão nesse quesito. E é bem interessante corroborar porque ele se encaixa muito bem com algumas características que a gente já encontrou no dado e já elencou, que é uma frequência e severidade agregada, né, que aqui a gente utilizou também como um início para mitigar um pouco essa interdependência que pode ser revisitada no futuro. Tem essa cauda longa, trabalha bem com a cauda longa que a gente já apresentou, com a quantidade alta de zero e com uma média mais baixa. Pode passar. E após escolhido essa modelagem e tudo, a gente precisa entender quais são as variáveis mais relevantes, tanto estatisticamente como atuarialmente. Então, essas foram as 4 mais relevantes, e a gente pode intuir um pouco tanto do coeficiente que a modelagem resultou, quanto de uma visão um pouco mais lógica, que é a presença ou não de extintor,
influenciando aí um aumento ou uma diminuição de severidade. Então, quando você tem extintor, você pode causar uma menor severidade por atuar diretamente nisso, e aí tem um impacto na redução do prêmio. Ter 2 ou mais inquilinos aqui foi o coeficiente mais relevante, porque aumenta a exposição ao risco, e então você está mais exposto, aumenta em quase 169% o acréscimo do prêmio para essa variável, então foi um ponto bem relevante. Nós temos aqui, conforme o Matheus falou, da localização, e a gente pode entender por algum perfil de clientes que moram fora, insegurança, ou qualquer ponto atrelado às diferenças de localização que impactam aqui no aumento, então quem está fora tem um aumento no prêmio. E a gente trouxe aqui, pelo entendimento atuarial bem relevante, que é a classe de subscrição, que também tem um impacto estatístico com p-valor significante, mas aí já tem um trabalho já bem elaborado com a parte de subscrição que a gente entendeu que fazia muito sentido. Só queria ressaltar que houve um erro aqui na digitação, e o resultado da classe, com o aumento da classe de 1, 2, 3, vai aumentando o risco, o perfil. Então, no caso, não é desconto, é aumento do prêmio. Bom, passando um pouco do link da modelagem para a precificação, esse gráfico que a gente quis trazer agora, falando um pouco dessa modelagem nova para Sigma, ela é importante para a gente, porque a linha cinza que indicaria uma modelagem aleatória, no sentido de, se acumularmos, por exemplo, 10% das apólices, a gente esperaria ter um sinistro agregado de 10% em relação ao total de sinistros da carteira. Mas com a nossa modelagem, o que faz sentido com a modelagem para sinistros de cauda longa, que aqui nesse caso, se a gente pegar, por exemplo, na parte superior, o último decil do gráfico, cerca de 10% das apólices mais arriscadas, na verdade, representam cerca de 30% da expectativa de sinistro que a gente tem na carteira, e então é importante para a gente ter um pouco dessa sensibilidade na nossa modelagem, como ela se compara a uma modelagem que seria um pouco mais aleatória ou linear mesmo. E isso tem um link também com o que a gente pensa propriamente para a precificação, que, como o Christian salientou antes, esse fator multiplicativo ele tem uma relação com o gradiente de risco. Então, se a apólice, a gente, através das variáveis, verificamos que tem um alto risco, vamos fazer um agravo no prêmio. Se, através do gradiente, verificamos que as variáveis indicam um baixo risco, a gente vai indicar um desconto no prêmio. E a base de tudo isso, para a gente, nesse modelo, é realmente essa personalização e a otimização. E personalização não no sentido só de a gente olhar individualmente as apólices e a precificação, mas também no sentido de trazer um pouco de transparência. Então, mostrar para o cliente exatamente tais fatores, tais variáveis vão agravar seu prêmio, tais fatores, tais variáveis vão descontar o seu prêmio. Então, a gente acaba criando uma comunicação um pouco mais direta, um pouco mais transparente. Isso serve também para todas as partes aqui envolvidas, seja a gente da equipe de precificação, todo mundo da Sigma, também os reguladores, quando a gente for passar esse tipo de precificação, e principalmente o cliente, que é aqui nosso foco. Então, faz sentido até essa personalização para a gente conseguir angariar mais clientes e trazer um perfil mais adequado para a nossa carteira. E a otimização, pensando mais na questão de médio e longo prazo, no sentido da gente poder, ao longo do tempo, se a gente implementar isso agora, ao longo dos trimestres que vão vir, a gente consegue trazer mais robustez para o nosso modelo, angariar mais dados, trazer novos gatilhos, pensar em fatores adicionais para a gente conseguir adicionar e precificar melhor essa apólice, e que pode ser interessante para a nossa estratégia futura. E já fazendo o link com o que a gente pensa de próximos passos, se o nosso objetivo é realmente aumentar o número de clientes, a gente precisa ter um preço mais atrativo, igual o Matheus falou, a gente precisa trazer esses clientes com um perfil de risco mais adequado, porque ele não vai se sentir prejudicado. Então, é importante para a gente isso. E vocês me ouvem? Sim, falhou um pouquinho, mas voltou. Sim. Voltou. Não, perfeito. Não, perfeito. Só concluindo, então. Então, se a nossa intenção é realmente ter esse aumento de clientes, nossa modelagem, nossa precificação está
em linha com isso, e ao longo do tempo, ao longo dos trimestres, a gente consegue ter um maior histórico, isso vai trazer mais robustez para o nosso modelo, a gente consegue trazer alguns gatilhos, por exemplo, se mudar alguma política de fluxo, de presença no campus, ou algum sistema de monitoramento contínuo, a gente agrega isso ao nosso modelo, a gente gera uma melhor precificação, e no final do caminho aqui, se a gente, no longo prazo, a gente consegue gerar maiores margens e também gerar uma maior lucratividade para si. É isso que a gente pensa da nossa precificação. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Eu já postei ali tempo esgotado, porque acabou o tempo na hora certa. Então, muito bem. Passo a palavra agora para os juízes para fazerem as perguntas. Quem é que vai começar? Então, eu tenho, primeiro, parabéns pela apresentação, achei muito interessante. Eu tenho uma dúvida. Vocês falaram no início sobre seleção adversa e antisseleção, e eu queria saber mais sobre como vocês avaliaram isso na base de dados a vocês, ou como vocês pensaram nisso. Acho que primeiro... Quer falar, Júlio? Não, pode falar o complemento. Acho que a antisseleção, ela já era... primeiro, a subscrição já tem um ponto de antisseleção ali, por agravar o prêmio. Eu acho que o principal tática, objetivo aqui é adequar o preço para cada perfil de cliente. Então, se você tem um perfil de cliente que ele tem um risco agregado menor, um risco menor, faz sentido você reduzir o prêmio e atrair ele, porque ele vai ter uma percepção que o risco dele está mais próximo com o prêmio e o quanto ele é disposto a gastar. Acho que a seleção aqui, ela mitigar a seleção adversa é justamente você precificar adequadamente cada perfil e direcionar isso. Dentro do modelo, a gente viu isso através dos coeficientes, então a gente via diferença significativa entre morar dentro, morar fora, ter mais exposição, então eu acho que foi dessa forma que a gente foi organizando e dando um direcionamento específico para essa seleção adversa. A própria classe de subscrição, né? Separa em 3 classes e uma de menor risco, mais risco e maior risco ainda, só que precifica todo mundo igual, você vai estar atraindo clientes ruins, que tem um perfil de risco maior, vai te gerar mais sinistros, enquanto quem está pagando essa conta é o cliente de baixo perfil de risco. Né? É isso, assim. Só para complementar, acho que rapidamente também, muito na ótica do consumidor aqui. Nós mesmos, consumidores de seguro, a gente vê se a gente tá falando alguma coisa na apólice que a gente tem ou não tem, a gente sabe exatamente qual que é o risco que a gente está expondo a seguradora. Então, a partir do momento que é um preço unificado para todo mundo, eu sei que se eu tiver um risco, que eu tenho um perfil um pouco mais arriscado, eu sei que aquele preço pode estar barato para mim. É aí que a gente identifica que, no geral, de forma geral, a precificação uniforme aqui, ela acaba gerando um pouco essa seleção adversa. Obrigada. Obrigado. Bom, parabéns pela apresentação, muito boa, realmente. Eu acho que vocês até fundamentaram bem a escolha da TWID. Eu só queria saber se vocês chegaram realmente a modelar separadamente, né, frequência e severidade, ou se partiram direto para modelagem em conjunto. Então, a gente começou com as duas opções, modelando sensibilidade agregada e frequência e severidade separadas. A gente sentiu uma certa dificuldade em seguir com a severidade na hora de juntar para o prêmio total, e a gente percebeu que seria de uma forma um pouco mais simples, mais rápida, utilizar esse agregado, por tentar entender um pouco mais essa dependência. Caiu? A gente estava te Não, ouvindo, eu Cristian. tô ouvindo. Caiu? Alô? A Voltou? gente está ouvindo. E nesse ponto foi o que a gente tentou, e aí, pela simplicidade do modelo ser um pouco mais agregado, ser uma simplicidade um pouco melhor para o momento que a gente está atuando,
pelo conhecimento que a gente tinha, fazia mais sentido a gente seguir. E também por conta da mudança da aplicação isso dentro do GLM. Então, se eu olho o serviço agregado, eu tenho uma distribuição um pouco mais adaptada para tudo, enquanto eu vejo frequência e severidade, eu tenho que trabalhar com, às vezes, distribuições um pouco mais diferentes, e aí a gente ficou relativamente um pouco inseguro para afirmar isso aqui quando a gente jogasse o modelo, então a gente preferiu usar serviço agregado. Ah, perfeito. Eu até ia perguntar se vocês tiveram alguma mudança que vocês enfrentaram no meio do caminho e tomaram um caminho diferente, mas eu acho que a sua resposta já um pouco que explicou isso também. Sim. Obrigada. Nada. Porque acho que só falando um pouco, inclusive o que a gente chegou a fazer, a gente chegou a rodar os testes de hipótese para confirmar se os testes de aderência estavam adequados para as modelagens, para as distribuições de tanto de frequência quanto severidade. Só que daí depois a gente optou por mudar de caminho. Parabéns, pessoal, pela apresentação. Achei muito boa, muito bem embasada tecnicamente. Eu tinha uma pergunta um pouco mais voltada para a parte de negócios, né? Uma vez que a solução de vocês, né, propõe uma personalização dessa precificação por fatores de risco, se vocês chegaram a fazer algum tipo de simulação ou se teriam algum testezinho de impacto que isso traria hoje para a carteira da Sigma Seguros. Porque, obviamente, eu vou ter clientes, né, que numa possível renovação com a gente, eles seriam beneficiados, mas clientes que teriam sua taxa agravada, né, pelo novo modelo de vocês. E aí, enfim, quem seria esse novo portfólio de clientes que a Sigma Seguros passaria a ter, supondo essa simulação e supondo que talvez esses clientes com taxa agravada pudessem procurar outras seguradoras para as suas renovações? Boa pergunta, posso começar e depois o pessoal pode me complementar. Então, essa questão do consumidor, ela é muito importante aqui. Então, a gente sabia que se no momento a gente agravasse muito o prêmio de alguém, a gente poderia realmente ter um layoff de uma parte da carteira e que talvez isso não fosse o melhor para a seguradora nesse primeiro momento que a gente está se adequando aos preços. Mas nesse primeiro momento, por exemplo, como a gente já está com uma precificação um pouco defasada, a gente está cobrando um prêmio linear de todo mundo, a nossa passagem para a nova metodologia de precificação não seria uma quebra imediata. A gente tentou fazer isso de uma forma faseada para a gente não perder e a gente ir adequando ao longo do tempo e também tangenciar um pouco da questão da transparência, né? Então, você tem um prêmio um pouco maior, mas se você implementar um sistema de incêndio aqui na sua casa, será que a gente não pode dar um desconto para você na sua apólice? Então, eu acho que essa questão da transparência com o consumidor ia ajudar bastante a gente nessa questão, principalmente no faseamento da implementação do nosso negócio. Obrigada, ótima resposta. Agradeço. Obrigado. Isso, inclusive, é uma estratégia do mercado, de você firmar com o segurado, dele fazer um certo gerenciamento do risco, né? Diminuir o risco que ele está colocando na seguradora em troca de um prêmio menor, vamos dizer assim. Muito bem. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação